Olá, meus futuros colegas concursados, eu sou o professor Werner Heck, esse é o canal Defensolândia e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre algo que cai muito em concurso público, é a responsabilidade civil do Estado. Então fica comigo até o final para vocês entenderem de uma vez por todas rapidamente esse assunto. Então, pessoal, responsabilidade civil do Estado é um tema que cai muito em concurso público e faz muita gente se confundir porque ele difere da responsabilidade civil lá do Código Civil. Em que pese a gente ter uma responsabilidade, uma subdivisão da forma de interpretar a responsabilidade do Estado de uma forma bem parecida com o que a gente tem lá no Código Civil. O Estado também tem a responsabilidade civil contratual e a responsabilidade civil aquiliana. Então a gente já começa fazendo essa pequena subdivisão para que vocês, na hora da prova, saibam responder de forma correta. Então a gente tem que sempre prestar atenção se a pergunta está se referindo a uma responsabilidade do Estado contratual ou uma responsabilidade aquiliana. A contratual, obviamente, está vinculada a um termo, a um contrato, não, a um instrumento. Já a responsabilidade aquiliana, ela decorre da lei, ela decorre lá da Constituição, em primeiro ponto, né, que eu vou deixar aqui para vocês verem o dispositivo. Então ela decorre inicialmente da Constituição. E por que eu falei que ela é diferente do Código Civil? Se vocês forem olhar lá o artigo 186 do Código Civil, que fala do ato ilícito e o que constitui o ato ilícito, que aí possibilita uma responsabilização, né, que aí a gente está falando da responsabilidade civil aquiliana, vocês vão ver lá que a gente precisa identificar dolo ou culpa, né? A gente tem que ver tudo isso e o nexo causal desse tipo de ato. Já na administração, na responsabilidade civil do Estado, e de novo, responsabilidade civil do Estado é diferente de responsabilidade civil do agente público. Outro grande detalhe aí que vocês devem ter notado no dispositivo que eu coloquei aqui, que existe a possibilidade de uma regressão do Estado contra o agente público. Em regra, o agente público ele pratica o ato em nome do Estado. E aí, frente ao cidadão, é essa responsabilidade civil que a gente está tratando aqui. E quando a gente fala de uma responsabilização do agente frente ao erário, frente ao Estado, é outra situação, tá? Que eu não vou tratar aqui nesse vídeo. Então, a responsabilidade civil do Estado, ela ainda tem duas teorias para a gente aplicar hoje, na atualidade, de acordo com a jurisprudência que a gente tem nos tribunais superiores e tudo mais. Mas antes de eu explicar isso para vocês, gostaria que vocês deixassem um like se esse vídeo está fazendo sentido para vocês. E também, se vocês querem ter sempre acesso em primeira mão aos conteúdos aqui do canal, se inscreva e ative as notificações, porque eu tenho certeza que os conteúdos que eu estou passando aqui para vocês vão fazer vocês chegarem mais perto lá do cargo público de vocês, de uma compreensão do mundo jurídico aqui de uma forma como um todo, beleza? Mas então, a parte mais importante disso tudo que eu estou falando aqui para vocês é essa subdivisão dentro da responsabilidade civil do Estado. A gente verifica ela como sendo de natureza objetiva, diferentemente da subjetiva. Então, na responsabilidade civil objetiva, a gente, no mínimo, tem que identificar o nexo causal, independente de culpa ou dolo, muito parecida com a responsabilidade lá do direito do consumidor, do fornecedor frente ao consumidor. Então, na responsabilidade civil do Estado objetiva, que é o que a gente tem como regra aqui no Brasil, de acordo com os dispositivos que eu mostrei para vocês, a gente tem duas subdivisões também. Então, só relembrando aqui as subdivisões. A gente fez uma subdivisão contratual e aquiliana e a gente está tratando da aquiliana. A gente está fazendo a gente fez outra subdivisão, responsabilidade de natureza objetiva e subjetiva. E a gente está entrando na discussão da responsabilidade objetiva, que é utilizada no Brasil. E para justificar a responsabilidade de natureza objetiva, a gente tem duas teorias. A gente tem a teoria do risco administrativo e a teoria do risco integral. Então, na teoria do risco administrativo, a gente tem que só verificar o nexo causal, verificar que o Estado é que infligiu, na verdade, aquele dano.
e aí a gente não tem que discutir dolo ou culpa. Já na responsabilidade, na teoria do risco integral, nem mesmo a gente discute o nexo causal, gente. Tá? E essa teoria, ela é aplicada sim. Ela é aplicada, por exemplo, nos casos em que a gente tem mortes dentro dos presídios. E por que isso ocorre dessa forma? Porque quando a pessoa se submete à execução penal ou à prisão, o Estado está responsável por todos os aspectos da vida daquela pessoa. Então, se uma pessoa comete suicídio ou é assassinada dentro de um presídio, o Estado é responsabilizado por isso porque ele estava integralmente responsável por aquele cidadão. Já na responsabilidade do risco administrativo, a teoria do risco administrativo, a gente identifica que o Estado é algo tão grande, tão onipresente, tem tantas informações e tantos poderes nessa relação verticalizada com os cidadãos, no âmbito geral, aqui eu estou falando, que ele assume para ele o risco de não causar nenhum dano, independentemente de dolo ou culpa. A gente presume que nem mesmo culpa existe para o Estado, ou seja, ele não pode agir com imprudência, imperícia ou negligência, porque ele é tão poderoso, né? Ele tem tantos meios de não praticar um ato nefasto para os seus cidadãos, que a gente aplica essa teoria, que ela é baseada nisso tudo que eu estou explicando, é a teoria do risco administrativo. Ela é a grande regra na questão de aplicação da responsabilidade civil aqueliana objetiva do Estado, mas a gente tem a exceção, que é a teoria do risco integral, que se aplica em alguns poucos casos, como o que eu já dei de exemplo aqui. Beleza? Então, por hoje é só. A gente se vê na próxima e bora assombrar o examinador.